Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como igreja, Pai, nós ordenamos o teu servo, Senhor, confirmando a chamada pastoral na sua vida, Senhor. Consagramos, Senhor, e separamos a chamada pastoral, Senhor, e nesta noite, como igreja, como ministro, Senhor, que os teus servos, Senhor, eu estou impondo as mãos e a igreja, e ao derramar do óleo e da unção, Senhor, separamos e consagramos ao teu servo como pastor da tua casa, e em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se existia dúvidas, agora não existe mais. Amém? Glória a Deus. Foi feita a confirmação ministerial do seu servo. Amém? Glória a Deus. Quero entregar aqui à frente a documentação. Amém? A documentação da nossa missionária Cosma Maria de França. Amém? Glória a Deus. Certificado confirmando na data de 27/4/2025 a confirmação. Amém? Glória a Deus. Quero deixar aqui também a carta de apresentação da nossa missionária. Alguém aqui está tirando foto? Glória a Deus. E a credencial de obreira da casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nosso, veja aqui, está evangelista. Amém? Mas vamos mandar a carta pastoral. Amém? Então, nosso pastor Marcos Antônio da Silva. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A credencial de obreiro do nosso pastor Glória. Glória a Deus fiel. Aí. E aqui está em nossas mãos a carta oficial de autorização para o funcionamento da igreja, da Assembleia de Deus Restaurando Vidas, Ministério Tempo de Avivamento. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Meus amados, pode sentar. Amém? O Senhor me empresta mais 15 minutos. Amém? E a gente vai trazer a mensagem nesta noite. Meus irmãos, nós fizemos uma leitura no livro de 2 Reis, capítulo de número 9, aonde conta a história
de um moço chamado Geu. E eu estava meditando nesse texto. E a gente fala-se muito de unção, fala-se muito em derramamento de unção e de chamado, de escolha para uma obra específica de Deus em nossa vida. Porém, pastor Marcos, se a gente for olhar as Escrituras Sagradas, todas as vezes que alguém precisou ser ungido por Deus, era porque estava num grande período de aflição com Israel. Israel, ele ou estava em um tempo de guerra, ou estava em um período de apostasia espiritual, esfriamento espiritual. E a mensagem que eu quero trazer nessa noite é: recebendo a unção em tempos de crise. Sempre, irmãos, que Israel estava em crise, ou sempre que alguém era chamado para assumir uma determinada função, Israel estava em período de apostasia, de abandono ou de guerra. Quando o primeiro rei de Israel foi ungido, Saul, a Bíblia vai dizer que Samuel, o juiz de Israel, que havia se dedicado a vida inteira para Deus de Israel, agora quando estava na velhice, a Bíblia vai dizer que ele se encontra com os anciões de Israel em sua porta, fazendo uma revolução, fazendo um motim na porta de Samuel, dizendo que não queria mais que Samuel reinasse sobre ele, que Samuel julgasse a Israel. Por quê? Porque agora Israel queria ser como as outras nações. Israel queria ter rei como as outras nações. Mas como eu disse, irmãos, sempre que Deus ungia alguém, alguma crise ao anterior acontecia. Por que Israel havia se levantado contra Samuel? Será que foi do dia para a noite que Israel decidiu que não queria mais que Samuel fosse juiz sobre ele? Não. Embora Samuel não estivesse ciente do que estava acontecendo dentro da sua casa, que estava acontecendo na sucessão que ele havia preparado para ser juiz em Israel, mas a Bíblia vai dizer que os filhos de Samuel não se iram e não fizeram o que o seu pai ensinara. Por causa dos filhos de Samuel, Israel agora estava na sua porta pedindo um rei. Porque a Bíblia vai dizer que os filhos de Samuel, eles começaram a agir mal e começaram a extorquir o povo. Chegaram uma causa para os filhos de Samuel julgarem, e em vez dele julgar retamente, às vezes ele recebia propina para julgar contra quem estava certo. E essas coisas começaram a se espalhar em Israel, menos aos ouvidos de Samuel.
E parece, pastor Marcos, que a história havia se repetido com Samuel, assim como foi com Eli. Apesar de que a reação de Samuel, quando soube do que os seus filhos estavam fazendo, foi diferente da reação de Eli. Mas estava começando a se desenhar de novo. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, a ponto de Deus dar um baixo. Glória a Deus, aleluia. Eles começaram a infringir a lei de Deus num ponto que Deus disse: eu quero matá-los. E esse negócio é forte, irmãos. Quando a gente lê no livro de Samuel, no capítulo 2, quando diz assim: e os filhos de Eli eram filhos de Belial, e Deus queria matá-los. Sabe por quê? Porque a paciência de Deus chegou no